todo mundo sabe que de virada é mais gostoso. Dá uma emoção maior pra partida. Quando você sai perdendo, os jogadores vão pro vestiário, o treinador dá uma dura nos jogadores se eles viram o jogo. Principalmente quando é um jogo decisivo. Então hoje você vai ver as 7 maiores viradas da história do futebol, tanto recente quanto do último século. Eu sou o Pedro e esse é o canal Cachola. Vou fazer em ordem cronológica e vou trazer um jogo desse ano, dessa Eurocopa de 2024. Pela camisa você já deve imaginar. Inglaterra e Eslováquia. A Eslováquia saiu vencendo o jogo aos 25 minutos. Então, e a Inglaterra tentando, a Inglaterra em cima. E até que aos 90 minutos, mais 5 de acréscimos, Jude Bellingham, a joia inglesa, um dos grandes destaques do Real Madrid nessa temporada, acha um gol de bicicleta no meio da área, assim, para levar a partida para prorrogação. E na prorrogação brilhou a estrela do inglês Harry Kane, para conseguir classificar a Inglaterra para as quartas de finais. E agora que já está na final contra a Espanha, vamos ver se o Kane consegue seu primeiro título e vai ficar muito marcado o primeiro título do Kane e ele sendo o herói nessas oitavas de final. Indo de 2024 para 2023, saindo da Europa, vindo para o Brasil, Palmeiras e Botafogo disputavam ponto a ponto a liderança do Campeonato Brasileiro de 2023. Tudo bem, o Botafogo abriu uma grande vantagem, acho que mais de 10 pontos, mas o Palmeiras estava ali. Sente cheiro de sangue, é igual o Manchester City, é o tubarão, sente o cheiro de sangue. E até que os dois se enfrentavam, daquela famosa partida de 6 pontos. E no primeiro tempo, um atropelo, 3-0 pro Botafogo. Os times foram pro intervalo e a torcida já imaginava, 3-0 pro Botafogo, o time vai administrar o jogo e vai levar mais 3 pontos para casa para conseguir ser campeão do Brasileiro. Mas não foi muito bem o que aconteceu. Liderados pelo garoto Endrick, um adolescente, o Palmeiras foi pra cima com 2 gols do Endrick, mais um do Flaco Lopes e um do Murilo aos 90, mais 4 de acréscimo. O Palmeiras conseguiu fazer 4-3 e encostar no Botafogo, ainda não chegou a passar. E o Botafogo, muito abalado com essa derrota, foi perdendo, foi tremendo as pernas e viu o Palmeiras passar o carro. Ainda nesse jogo, o Botafogo teve o Adrielson expulso e o Everton pegou um pênalti do Tiquinho Soares, quando estava 3-1. Então são pequenos detalhes da partida que poderiam ter mudado o rumo da história. Ainda nas Américas, mas sem falar de Brasileirão, vamos para a Libertadores de 2019. Flamengo e River Plate. Bom, o Flamengo vinha de um grande trabalho do Jorge Jesus naquele ano de 2019, atropelou todo mundo no Brasileiro e na Libertadores tinha passado dificuldades contra o Emelec, fez 5 contra o Grêmio e na final chegava para pegar o River Plate, que passou em segundo no seu grupo, atrás do Internacional. E a partida começou, o River já abriu o placar aos 14 minutos de jogo. E até que o Gabigol, Super Saiyajin, aos 89 minutos de jogo, empata. E leva a nação à loucura. E com o empate do Flamengo, o Flamengo já vinha pressionando, o time teve um gás a mais e o próprio Gabigol, aos 90 mais 2, fez o gol da virada para consagrar o bicampeonato da Libertadores para o Flamengo. E esse ficou muito marcado porque o Flamengo vinha de um jejum de muito tempo sem ganhar a Libertadores. Então o Gabigol já virou ídolo da torcida e ficou muito marcado e ainda foi expulso no final do jogo para mostrar mesmo a raça e a vontade de vencer dele, tirando a camisa, indo pra torcida. Então ficou muito marcado 2019 o Gabigol. Ainda falando do Flamengo, só que 8 anos antes dessa decisão de Libertadores, pela 12ª rodada do Brasileirão, se enfrentavam Flamengo e Santos. Você já deve imaginar qual que é o jogo. 5-4, um jogo eletrizante, com direito a gol Puskás, gol do Ronaldinho de falta por debaixo da trave. David perdendo gol na frente do gol sem goleiro, o Elano cavando, dando a cavadinha no pênalti e o goleiro Felipe saindo fazendo embaixadinha. Foi um jogo histórico. O Santos abriu 3-0, era Neymar contra Ronaldinho. E o Santos abre 3-0, gol do Borges, gol do Neymar, 2 gols do Borges e gol do Neymar, Puskás. E o Flamengo vai buscar.
O Flamengo faz um com o Ronaldinho e daí pra frente é história. O Flamengo foi buscar esse jogo 3-0, o Flamengo virou para 5-4. Um dos jogos mais épicos da história do brasileiro e mais épicos da história do Brasil. Eu tô trazendo aqui em ordem cronológica e priorizando viradas em jogo único. Não aquelas viradas como a remontada do Barcelona de 6-1, como o Juventus e Atlético de Madrid. Se quiserem eu faço outro vídeo mais pra frente sobre isso, que é um assunto muito interessante de falar também. Mas falando de viradas em jogo único, em Champions, agora saindo do Brasil, indo pro velho continente, pra Europa, em Champions League, foi em 2006, em que Barcelona e Arsenal se enfrentavam. Era a primeira final de Champions do Arsenal, até agora a única, e o Arsenal não tem títulos devido ao Barcelona, devido ao Belete. Como foi? O Arsenal abriu o placar aos 37 minutos de jogo, com Campbell. E o Barcelona precisava daquele resultado. Foi pra cima. Mas naquele elenco do Barcelona, havia um jogador que eu já falei na partida anterior. Ronaldinho Gaúcho. Se não fosse Belete, Ronaldinho Gaúcho não teria uma Champions. E não seria um jogador com Copa do Mundo, Bola de Ouro, Libertadores e Champions no currículo. É uma estrela mesmo. Bom, essa partida, como eu já citei, com o gol do Campbell aos 37 minutos, que abriu o placar pro Arsenal, e o Barcelona tava em cima, e o Eto'o aos 78 minutos faz o gol. E vai à loucura, empate de jogo, 78, já no final, e o Belete recebe a bola quase que sem ângulo. Recebe a bola ali na ponta direita da área e ele bate seco, como o Maicon na Copa de 2010. Ele bate seco e faz o gol para virar a partida. Naquela chuva, cai aos prantos. E uma curiosidade desse jogo e do Belete, o Belete tem 102 jogos com a camisa do Barcelona e um gol, justamente esse gol contra o Arsenal. Saindo de 2006, indo pro ano de 2000, voltando a falar do Palmeiras. Palmeiras que participou mais de uma vez desse vídeo, né? Palmeiras e Botafogo, agora Palmeiras e outro time carioca, Palmeiras e Vasco. Final da Copa Mercosul. O Palmeiras abre 3-0 no primeiro tempo, mas o time de Romário não seria facilmente abalado. E depois do intervalo, o Vasco veio com tudo. Com 3 gols de Romário e 1 de Juninho Paulista, o Vasco virou aquela partida para ser o grande campeão da Copa Mercosul de 2000. Ainda falando do Palmeiras, mas não diretamente dele. 1999, lá na Europa, Manchester United e Bayern se enfrentavam. Mas por que o Palmeiras? Porque em 1999 o Palmeiras foi campeão da Libertadores e enfrentou esse Manchester United na final do Mundial, com aquela lambança do Marcos e tal. Mas não é isso esse não é o assunto central do tópico. O assunto é Manchester United e Bayern. Bayern de Munique já tinha aberto o placar aos 6 minutos de jogo. Então você imagina, quase o jogo inteiro dominando na frente. E o United, no final do jogo, colocou todo mundo na área. Até o Schmeichel foi pra área. E com os gols de Sheringham e Solskjaer, 2 que vieram do banco, o United virou. 2 bolas de escanteio, muita pressão. O gol do Sheringham foi o primeiro e pro final o gol do Solskjaer para decretar, para fechar o caixão do Bayern aos 90 mais 3. No fim dos jogos mesmo, o Manchester United consegue virar e consegue sua segunda Champions League. E agora no comando de Alex Ferguson, que foi um grande passo para o começo dessa dinastia do United. Você lembra de mais algum jogo que eu não falei aqui? Por exemplo, o Milagre de Berna, na Copa de 1954? Escreve nos comentários. Valeu por assistir. Falou!